Quais são as responsabilidades do dirigente espírita? Essa pergunta é muito importante. Não podemos ser dirigente de um centro espírita ou dirigente de um órgão de unificação do movimento espírita sem estarmos conscientes daquilo que precisamos fazer, do que nos compete nessa direção de estarmos à frente de uma organização jurídica, que é o Centro Espírita, ou de uma organização de cooperação, que é um órgão do movimento espírita. Para começo de conversa, o dirigente espírita deve conhecer com a devida profundidade o Espiritismo. Você pensará, isso é óbvio, mas nem sempre, de fato, encontramos isso em pessoas que estão à frente de cargos diretivos do centro espírita. Mas é fundamental. Deve-se conhecer bem o Espiritismo e continuar a estudá-lo para melhor praticá-lo. Também o dirigente espírita precisa ter, pelo menos, noções de gerência, de administração de pessoas, porque são as pessoas que formam o centro espírita, são as pessoas que fazem o centro espírita. E, portanto, bons relacionamentos, diálogo, saber ouvir, isso faz parte das funções do dirigente espírita. E se ele assume um cargo diretivo específico, por exemplo, ele assume a secretaria, ou a tesouraria, o setor financeiro, ou ele assume a direção da evangelização das crianças e dos jovens, ele precisa estudar isso. Precisa entender disso, mesmo que não seja a sua formação profissional. Mas agora ele está assumindo esse cargo na direção do centro espírita. Então é necessário que procure ampliar os seus conhecimentos específicos diante da área que ele está assumindo. Porque ele será um líder. E o bom líder precisa conhecer o que lidera. Precisa saber trabalhar com as pessoas que irão cooperar naquela tarefa. Lembrando que todos no centro espírita são voluntários. Por isso que é necessário trabalhar bastante o sentimento de colaboração, de fraternidade, de solidariedade o tempo todo. Ser dirigente de um centro espírita não é ser uma pessoa de boa vontade que vai tapar um buraco na direção do centro espírita, que recebe o convite para ser um dirigente e o aceita porque afinal não tem mais ninguém para fazer isso e por força de lei é preciso preencher todos os cargos da diretoria que constam no Estatuto do Centro Espírita. Para ser dirigente espírita é preciso mais do que boa vontade ou ser amigo do diretor-geral, do chamado presidente. É preciso mesmo estar imbuído do que seja o espiritismo, a importância do centro espírita e estar disposto a colaborar com toda a sua força de vontade, com o seu querer ou com o seu amor na causa maior de divulgação do espiritismo e transformação moral da humanidade. Ao dirigente espírita competem, sim, muitas responsabilidades. E essas responsabilidades lhe serão cobradas pela lei divina depois da morte, no retorno ao mundo espiritual. Então, se você está dirigente espírita
ou pretende ser um dirigente espírita, assuma esse compromisso com responsabilidade e dê o seu melhor sempre com Jesus.